Jesus, I love you with all my heart. You're the reason I can start anew. Bom dia, Igreja Cristã Verbo Lisboa. Bom dia a todos. Que honra estar aqui com vocês. É um prazer, né? Mais um domingo juntos. Vou fazer a oração para nós entrarmos no nosso momento de louvor e adoração a Deus. Deus, obrigada por esse domingo, obrigada por esse dia, Pai, tão abençoado. Obrigada pela nossa vida, obrigada pela sua graça sobre nós. Deus, que nós possamos hoje ter um momento com você, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos estar cada vez mais abertos ao que o Senhor quer nos moldar. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esse louvor, glória a Deus por esse tempo que nós tivemos com o Senhor, glória a Deus por Ele falar aos nossos corações. Deus, obrigada pela sua palavra, obrigada pelo seu amor, obrigada pela sua graça, obrigada pelo que você tem feito. Agora, eu te agradeço também pelas famílias que aqui nos acompanham, Senhor. Eu agradeço pelas famílias que vão passar a nos acompanhar, por quem está assistindo agora, por quem ainda vai assistir, Deus. Obrigada, que o Senhor venha revestir essas famílias, que o Senhor venha permitir que haja comunhão na fala, no agir, que possam ter Cristo e sempre o cordão de 3 dobras ser fortalecido pelo Senhor. Amém. Aqui eu te agradeço também pelos visitantes, Deus. Eu te agradeço por aqueles que estão chegando a primeira vez, para aqueles que estão vindo até nós, porque o Senhor os direcionou. Agora eu agradeço pela graça de estarmos juntos e a oportunidade de estar na sua presença. Deus, obrigada também pela oportunidade de ofertarmos e dizimarmos. Então, agora vai ser uma palavra de reflexão, veio ao meu coração, que eu costumo dizer que Deus é estratégico. Ele não é o mesmo, todos os dias ele se renova e nos permite nos renovarmos junto com ele. E a aula de ontem da Escola Sobrenatural foi sobre a criatividade do reino de Deus. Hoje eu estava falando com o Fagner, não tinha a palavra até hoje de manhã. Aí veio uma palavra ao meu coração de como o Senhor é provedor, que está em Mateus 6, 25 ao 34, que nós devemos buscar o reino. Só que antes de vir e falar sobre essa palavra, eu abri em Ezequiel 47. E todos já ouviram falar sobre o rio de Ezequiel, né? E quando a gente lê Ezequiel 1, no final, fala assim: a água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. No 2. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Nesse período, quem for ler a palavra vai lembrar que a água ela é um recurso principal e vital para a nossa vida, né? O nosso corpo, por mais que a gente não veja assim, a maior parte dele é de água. E aqui a água era escassa. Então, quando a gente vai até o 6, fala assim: então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos 2 lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao Vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Essa palavra, para mim, me marcou. E ele complementa: todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá,
As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Uau. Então, que nós possamos ser esse rio, que nós possamos estar saudáveis com o Senhor, que o rio que flui em nós possa ser Jesus, que a água, que ele é fonte de água viva, que ele possa jorrar sobre nós, aonde a gente estiver, aonde a gente pôr a planta dos nossos pés, que o Senhor venha fazer frutificar. E assim ele faz. A gente não frutifica para a gente frutifica para que nós possamos semear no reino, né? Porque a primícia é o Senhor. Então, assim, que essa palavra, depois, se a gente parar para ler, ainda complementa, ainda fala muito mais das bonanças que vão haver aqui. Então, essa mudança, né, na vida de prosperidade, aqui que ele fala, no livro de Ezequiel 47, que o Senhor possa realmente nos permitir estar vivendo isso. E que a gente lembre sempre da primícia, que é ofertar e dizimar no Senhor, onde Ele nos separa e nos condiciona a estar, né? Pronto. Estamos no nosso gasofilácio aqui, vocês fiquem à vontade. Se quiserem ofertar. Quem está na internet também pode, a MBWay. MBA não tem. Não, como é que é o nome? É ali. A transferência. É a transferência normal. Transferência tem. Porque conta de associação não tem MBA. Exatamente. Então vamos lá. Eu estava convidando, para quem está no online e não ouviu, então, pelo corte do áudio, abrirmos em Êxodo, ok? No capítulo 3, versículo 14. Acompanharam? Amém? Pode escrever amém. Quem tiver presencial fala amém. Quem estiver online, escreve amém. Vamos lá, então. Capítulo 3, versículo 14. Então afirmou Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Aqui, na verdade, Deus estava revelando o nome dele para Moisés. Capítulo 3, versículo 14. Então, qual era o contexto aqui, naquele momento de Êxodo, né? Que o povo estava saindo, né, do Egito, e aí estava sendo guiado por Moisés, ou começava a ser guiado por Moisés. Ele fala assim: vai lá e diz que eu sou. Ele está revelando aqui o nome dele, para gerar confiança naquele que seria o guia do povo. Então ele diz: então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus fala: olha, vai lá e diz para o povo que eu sou. E você vai ser o guia dizendo para os outros que eu sou. Eu sou o Deus de Israel. Então eu sou o Deus que guia vocês, né, por todas as circunstâncias. Então, quando Jesus fala isso aqui nesse contexto, o que ele está dizendo? Eu sou Deus. É para não ter nenhuma dúvida. Eu sou Deus. E eu estou aqui exatamente para cumprir um propósito. E aí lembro que eu falei para vocês o seguinte no começo. Ele não diz, eu era, eu serei, eu sou. E aí nós vamos lá em Apocalipse. Olha que coisa incrível. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 13, ele diz, e aí, quem é que escreve o Evangelho de Apocalipse? Quem é que escreve Apocalipse? Adivinha? João, o mais amado. E aí o que ele diz lá? A revelação que João tem do Senhor no Evangelho, né, no Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Uau! Aleluia! Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro e o último, e o princípio e o fim. Eu sou. Eu sou. Ele é quem ele é. Então, essa compreensão é importante para a gente entender não só esse contexto do que ele está declarando, mas o que está por vir aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, que nós vamos ler. E vejam aqui, nesse contexto, o que estava acontecendo? Jesus ele estava prestes a ser entregue por Judas, traído por Judas e ser condenado à cruz do Calvário. Estava prestes ali, estava na iminência disso acontecer. E então ele
nos capítulos anteriores, a gente vai ver que ele está reunido com os discípulos, vários acontecimentos ocorrem, ele está discipulando, está orientando, ele ceia, ele lava os pés, tem toda uma série de acontecimentos, até que chega o momento que ele fala assim, ó, eu vou, é chegada a minha hora, é chegado o momento de eu cumprir o meu propósito aqui, que é a redenção do pecado da humanidade, daquilo que nos separa, daquilo que os separa de Deus. Ele não fala com essas letras, mas isso é o que a gente entende quando ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E olha que coisa interessante. Ele já tinha explicado, ele vem explicando para os discípulos, não é de hoje, já há um tempo, quem ele era, o que ele veio fazer, o que é o Evangelho, as boas novas, a redenção, a necessidade de redenção para a religação com Deus. Ele vem explicando isso. Ele diz de onde ele veio, ele diz para onde ele vai. E os discípulos já tinham conhecimento disso. E ele fala: eu vou, mas um dia eu vou voltar e vou deixar o Espírito Santo com vocês. Ele faz essa promessa de retorno. É a primeira vez que ele fala, né, sobre o retorno dele para fins de arrebatamento da igreja. É a primeira vez que ele fala isso aqui no Evangelho de João, no capítulo 14. Mas aí surge um dentre os 12 que estão ali, que é extremamente racional, e fala assim: Senhor, estou entendendo nada. O que está rolando aqui nessa parada? O senhor vai para onde? O que está acontecendo? Que caminho é esse, meu irmão? Que eu não sei para onde eu vou. Hã? E aí, então, nesse contexto, o que Jesus faz? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, atenção, não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu convido vocês, agora nessa manhã, a lermos então o Evangelho de João. Podem pegar aí com calma, por favor, não vamos ler todo o Evangelho de João. Nós vamos agora focar no capítulo 14, ok? Então, vamos focar no capítulo 14. Vocês estão online aí, estão me ouvindo bem, me vendo bem? Vamos pegar então o capítulo 14 do Evangelho de João e vamos ler dos versículos 1 a 6. E aí depois eu vou compartilhar com vocês 4 pontos que o Senhor, 4 pontos que o Senhor me passou em oração para eu trazer para vocês. João 14. Amém? Amém. Então vamos lá. Pessoal do online aí, tudo bom? Amém? Maravilha. Então vamos lá. Não permitas que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. Então, ele está dizendo aqui, olha, o reino do meu pai, lá em cima, é muito grande, tem espaço para todo mundo. Mas aí também depois ele vai dizer, mas não é todo mundo que vai entrar no reino dos céus. Porque a porta continua sendo estreita. Então, tem lugar para a gente morar lá na casa do Senhor? Tem lugar. Mas desde que nós, né, venhamos a nos render ao Senhor Jesus como nosso Senhor. E aí ele continua. E quando eu me for e vos tiver preparado o lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Está vendo a promessa dele? Eu vou, mas eu volto. Vai ter arrebatamento. Eu vou, mas eu volto. Vai ter arrebatamento. Eu vou preparar para vocês um lugar. Vocês vão estar comigo. É a promessa do Senhor. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí foi aqui que a cabeça de Tomé embaralhou, né? Vós sabeis para onde eu vou e também sabeis o caminho. Aí Tomé
Aí Tomé fala assim, né? Senhor, foi mal aí, mas nós não sabemos para onde vais. E como poderemos conhecer o caminho? Ou seja, na racionalidade dele, ele não estava entendendo que Jesus estava falando assim: olha, eu vim, vou cumprir meu propósito ali na cruz rapidinho, vou descer ao Hades, vou resgatar as chaves, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar e vocês vão me ver de novo. Porém, não vou ficar mais aqui. Eu vou ascender ao céu em corpo glorificado, vou mandar o Espírito Santo ficar com vocês, vocês vão ser batizados, isso acontece lá em Atos, né, que é o início da igreja, ok? Mas depois que eu tiver preparado tudo lá em cima, eu voltarei. Aí Tomé ficou com a cabeça embaralhada. Eu acho que eu também ficaria. Com a minha racionalidade, eu também ficaria com a cabeça embaralhada, Guiara. Você imagina, Gabi, Jesus fala para você, olha, eu estou aqui, eu vou lá em cima, depois eu volto, tá? E aí eu te levo. O cara pirou o cabeção. E ele fala assim, ó, não estou entendendo nada. Estou entendendo é nada aqui. Você vai, volta, que caminho é esse? Qual o caminho? É para a direita, é para a esquerda, né? É reto, tem curvas, não tem? Isso é muito interessante, porque eu estava estudando, né, e refletindo e orando, e eu cheguei a um momento que eu fiquei engargalhado. Eu falei, cara, eu me coloquei no lugar de Tom Mé. Gente, é incrível. Porque realmente a gente trabalha muito, infelizmente a nossa cabeça leva a gente para o seio da incredulidade. Mas isso é da nossa mente humana. Porque nós não temos a capacidade de entender as coisas no reino. Nós queremos entender o que não é para ser objeto de compreensão pela mente humana. Por isso que a fé é o quê? É crer naquilo que você não consegue ver. Você vai viver, mas se você dedicar a sua vida para viver aquilo, não é, o Senhor me abandonou, o Senhor não quer nada comigo, o Senhor não me mostra o caminho, o Senhor não fala comigo, o Senhor não me responde. Às vezes a gente cai nessa noia. Todos nós, gente, todos nós, né, sejamos vulneráveis, todos nós, não é um privilégio meu, né, acredito eu. Eu acho que acontece com todo mundo. Só que aí eu tenho que me restaurar na minha identidade, quem eu sou, onde eu estou, de onde eu vim e para onde eu vou. Eu tenho certeza disso tudo. Só que às vezes o maligno que está no derredor, ele usa, né, de alguma falha de percepção nossa, de quem nós somos no reino, exatamente para usar isso como uma flecha forte, que mira, né, em nosso desfavor, e a gente acaba sendo infiltrado por esses pensamentos. Que aí vem aquele momento da gente. Eu não gosto muito de falar, a gente tem que repreender o pensamento. Eu acho que não é repreender, porque repreender ele pode voltar. A gente tem que substituir o pensamento. Eu não consigo, eu não sou capaz. Não, não, eu consigo, eu sou capaz. Porque é o Senhor que me capacita. Ele capacita os escolhidos. Ele não escolhe capacitados. É simples assim. Eu hoje tenho convicção disso. Eu hoje tenho convicção disso. A nossa luta, né, em busca de capacitação, ela só acontece se nós crermos que é o Senhor que nos faz crescer. Como Paulo diz, Paulo planta, Apolo rega, mas quem faz crescer é o Senhor. Então é Ele quem capacita, é Ele quem vai dar as ferramentas. A gente tem que ir com o que a gente tiver. E Ele vai nos capacitando, sabe? Basta nós termos o quê? Bom ânimo, boa vontade de caminhar, de seguir, né? Perseverar. E aí isso fica muito claro para mim aqui, né? Eu estou contando para vocês as revelações que eu tive, né? Reestudando ontem esse evangelho para compartilhar com vocês hoje. E aí ele fala, ele deixa isso muito claro, quando ele fala assim, tome calma, calma, querido, fique em paz, aquieta a tua alma, porque lá no versículo 6, que é o ponto central aqui, assegurou-lhes Jesus. Atenção, hein? Quem tinha dúvidas foi quem? Tomé. Ninguém indagou a Jesus qual era o caminho, para onde ele iria. Quem indagou foi Tomé. Mas aí o que ele fez? Ele não respondeu somente para Tomé. Ele respondeu para todos. Está no plural aí, não tá? Assegurou-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém.
Então, aqui, meus irmãos, o que a gente tem? Eu quero destacar alguns pontos, né, de tudo isso que nós lemos aí, que é um conteúdo bem extenso, parece que é pequeno, mas se nós pararmos para analisar e entrarmos nesses detalhes da palavra caminho, que Jesus quis dizer, verdade, o que ele quis dizer, e a vida, o que ele quis dizer, nós temos aí um curso inteiro. E eu vou tentar aqui resumir para vocês, né, o que o senhor compartilhou. Primeiro, a primeira fase do compartilhamento. Ele diz: Eu sou e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, isso tem tudo a ver com a primeira parte da afirmação dele, quando ele diz: Eu sou o caminho. Então, o que ele está querendo deixar claro aqui? Eu estou ao lado do Pai, à direita do Pai, eu estou aqui. E ninguém, Guerra, Gabi, Andréa, Miguel, Carol, Fagner, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o que ele está deixando claro para a gente? Você quer estar reconectado com Deus? Você quer estar nos átrios do Senhor? Não existe outra alternativa a não ser por Jesus. Ele é o único caminho. E aí eu entro então no segundo ponto, confirmando mais uma vez que ele se declara Deus. Ele diz que é Deus porque ele diz que ele é o grande eu sou, fazendo aquela referência lá em Êxodo 3, né, no versículo, né, 4, 3, no versículo 14. E ele diz: Eu sou o caminho. Meus irmãos, lá atrás houve um fato que nos separou de Deus. Todos lembram? O pecado original. Adão e Eva resolveram desobedecer ao Senhor e cair na astúcia do inimigo. E aquilo fez com que toda a humanidade fosse separada de Deus, né? Houve uma quebra, uma ruptura da nossa ligação com o Senhor. Então, o que que nos afasta do Senhor? O pecado. O pecado é o que nos tira do Senhor. O pecado nos coloca numa condição de medo. O pecado nos coloca numa condição de escravidão do que o mundo tem a nos oferecer. O pecado nos coloca fora dos dons do Espírito. O pecado realmente rompe com o nosso ser. Ele aniquila, ele estraçalha a nossa vida. E nós temos hoje a percepção disso. Por quê? Porque sem Deus, nós nunca estamos completos. Sempre falta alguma coisa. E qual é o grande problema nisso? E eu quero trazer isso para vocês refletirem comigo. O grande problema nisso é que no fundo, no fundo, no fundo, a gente acaba sempre procurando o quê? Alguma coisa para completar um vazio. Amém? A gente sempre procura alguma coisa para completar um vazio. E não importa o vazio, porque cada um tem as suas percepções do que lhe faz falta. Não é verdade? Você tem uma, ele tem outra, ela tem outra, e assim sucessivamente. Isso é da natureza humana, que por si só é pecaminosa. Atenção com isso. É a prevalência da carne. A carne prevalecendo sobre o espírito. A carne ela vai sempre nos induzir a fazer o quê? A pecar. Sempre vai nos induzir a pecar. E eu não estou aqui para fazer repreensão sobre pecado, porque isso aí eu acho que é cada um com o Senhor e o Senhor vai revelar, né? Se nós entregarmos nosso coração genuinamente para Ele, Ele vai dizer, olha, você está pecando aqui, você está pecando ali, é nisso, nesse pensamento, naquele outro. Ele vai revelar, porque Ele sonda nosso coração e conhece nosso coração mais do que ninguém. Só que entre Ele revelar aquilo que é de fato pecado que está nos afastando do caminho dele e de estar com ele. E a nossa decisão de não mais pecar, ou seja, de entrar no processo de arrependimento, aí é que está a grande gota d'água que vai nos encher do mover do Espírito Santo. Porque quando eu decido, quem é que me convence do pecado? Se o Guerra fala bem, Fagner, olha, meu irmão, vamos sentar, vamos tomar um café. Eu vejo, tá? A Bíblia fala que quando eu ver um irmão em pecado, eu tenho que chamar e conversar com ele. É a Bíblia que fala, não sou eu, ok? É a Bíblia que fala.
Então, Guerra me liga, Fagner, vamos conversar, vamos tomar um café. Olha, eu estou vendo, meu irmão, que o agir seu nesse sentido não está bom, porque a palavra diz isso e aquilo. Então, ora para que não peques, né? Evite o mal a todo custo. Então, ora sobre isso. E aí eu resisto àquela fala do Guerra. O quê? Tá sem som? Ah, tá, ok. Então eu resisto àquela interação do Guerra comigo. Eu estou resistindo à fala do Espírito Santo. Às vezes o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade, ela tira de nós a possibilidade de deixar o Espírito Santo agir e é ele que convence do pecado. E o Espírito Santo pode usar qualquer pessoa em qualquer circunstância para nos convencer de um pecado. Como eu estou dando exemplo agora, do Guerra sentar comigo, tomando um café e falar alguma coisa. E ele não precisa literalmente falar, olha, tu está pecando, teu pecado é isso. Não precisa ficar me apontando o dedo. Ele, com amor, ele vai trazer para mim uma circunstância que eu estou vivendo e dizer, reflete sobre isso, irmão. Vê se realmente esse é o caminho ou não. E aí eu, movido pelo Espírito Santo que o tocou, eu vou refletir sobre aquilo. Agora, se eu recuso aquela reflexão, eu estou agindo o quê? Com orgulho, com prepotência, com vaidade, achando que eu sou superior a ele. E no reino não tem. Eu até exorto vocês a ler um livro também, que é maravilhoso, eu tenho, depois eu mando foto para vocês, é o Evangelho Maltrapilho. Compre esse livro. A gente cria uma estratosfera assim absurda sobre o Evangelho, achando que são situações que a gente jamais alcançaria dentro, né, dos nossos padrões humanos. Só que Jesus, ele nos traz o que? A simplicidade do Evangelho. O Evangelho é para todos. É para todos. Basta que nós tenhamos o quê? Bom ânimo de querer viver o Evangelho. E é por isso que nós temos que estar o quê? Predispostos. Não adianta a gente tentar, sabe, filho, Gabi, Andréia, buscar em qualquer outra coisa aquilo que só Deus pode nos encher e nos preencher. É o Senhor que nos enche daquilo tudo que nós precisamos. O mundo diz, todos os caminhos levam a Deus. Aí nós temos aí várias religiões, seitas, filosofias, prazeres, aventuras, enfim, tudo que a gente possa imaginar aí. Todas essas coisas podem afetar o rumo das nossas vidas, mas nenhuma delas vai levar a Deus. Porque quem é que leva a Deus? Jesus. Ele é o caminho. Então, assim, nós temos que buscar focar em Jesus, porque muitas coisas estão sendo mal feitas e mal versadas em nome do Evangelho. Pessoas estão, na verdade, sendo assediadas, pessoas estão sendo vilipendiadas no seu caráter, na sua honra, pessoas estão sendo mortas em nome do Evangelho, que nada tem a ver com Jesus. Porque se nós focarmos em Jesus, se nós olharmos para Jesus, né, no que é realmente as boas novas que ele traz, a gente não tem dúvidas que a gente vai conseguir, né, seguir os preceitos dele. Não é fácil? Não é fácil. Mas aí vem o quê? O nosso bom ânimo. Ele fala, né, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então é seguir no caminho do bom ânimo, para que nós venhamos a vencer essas circunstâncias. Porque não tem outro caminho. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Sem Jesus, ninguém chega ao Pai. Sem Jesus, nós não somos cheios do amor do Pai. Sem Jesus, nós não conseguimos vencer as circunstâncias adversas. Sem Jesus, as nossas lutas são em vão. Sem Jesus, nós não temos poder para lidar com as dificuldades do dia a dia. Sem Jesus, a gente não consegue tomar decisões que vão influir o rumo das nossas vidas. Sem Jesus, nós não conseguimos absolutamente nada. Porque Ele é o caminho, a verdade é a vida.
Somente Jesus consegue fazer essa ligação entre nós e Deus. O véu se rasgou e hoje nós temos então esse acesso ao Pai através de Jesus. E ele é o único caminho. E ele diz, né? Eu sou. Então, o Filho do Homem, Andréia, ele veio aqui, ele se despiu do seu poder e glória, veio como nós, em carne e osso, se sujeitou a várias tentações lá no deserto durante 40 dias. Algumas são relatadas nos evangelhos, mas ele diz que foram várias tentações, aquelas três que são narradas foram as mais, digamos assim, as mais fortes, que eram os últimos dias, ou seja, ele já estava com muita fome, cansado. E aí Satanás tentou, naquele momento de fragilidade carnal, fazer com que Jesus pecasse, como pecou o primeiro Adão. Mas o segundo Adão é santo, 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 ele não pecou. Por isso ele, né, veio para nos redimir dos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar na cruz. E glória a Deus por isso. Você imagina, André? Você imagina, você ia pegar a Gabi, colocar ela para passar tudo que o Jesus passou por mim, pelo Miguel? Só Deus, com muito amor, ia fazer isso. E nós temos que valorizar isso. A gente não entende isso. E eu não teria a menor capacidade, minha amiga, de falar assim: vou pegar o Miguel, vou pegar o Theo e colocar numa cruz para a redenção dos pecados do Guerra, da Gabi, da Andréia, da Carol. Eu, Fagner, eu não faria isso. Mas Deus, todo misericordioso, que nos ama incondicionalmente, ele fez isso. E a gente não valoriza isso no nosso dia a dia. A gente tem que entender essa mensagem da cruz. Lá no fundo, a gente tem que entender essa mensagem da cruz, o que ela de fato significa. E isso é tão real que o que ele fez no terceiro dia, depois de ser crucificado? O que aconteceu? Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Não é isso? Ele ascendeu aos céus logo depois do terceiro dia? Não, ele ficou aqui mais 40 dias ainda. Né? Ele encontrou com os discípulos. Aí Tomé, mais uma vez, na racionalidade. Não, ele está aqui com a gente só se eu tocar nas feridas dele. Ele tinha que tocar nas chagas de Jesus. E Jesus, lembra, apareceu depois para os discípulos. E aí Tomé tocou nas chagas dele. E aí ele creu. E realmente Jesus estava ali ressurreto, né, para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o terceiro ponto, o primeiro foi o eu sou, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, só para recordar. O segundo, eu sou o caminho. O terceiro ponto, eu sou, além do caminho, também a verdade. Eu falei sobre isso na semana passada, sobre Jesus, né, sendo a verdade, e a verdade, ela nos liberta. E aí eu exorto vocês, né, quem está aqui no presencial, não veio na semana passada, quem está no online, não esteve no online semana passada, entra no nosso canal no YouTube, e tem na semana passada a ministração sobre, né, esse aspecto de Jesus ser a verdade, como ele diz lá em João 8:2, 8:2 não, 8:32. Conhecereis a verdade nos libertará. O que nós falamos? O que ele nos liberta? Ele nos liberta do pecado. Quem está com Jesus não peca, né? Ou ainda que esteja com a pretensão de pecar, o Espírito Santo incomoda, né, para que a gente não peque ou se venha a pecar, nos arrepender, entrar no processo de arrependimento. Ele nos liberta também da mentira, dos enganos, ele nos liberta do medo e ele nos liberta também de doenças, né? É o Deus da cura, é o Deus que nos livra de todos esses males em decorrência do pecado. E o quarto e último ponto, tá? Tendo em vista aí o avançar da hora, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, a vida é o oposto da morte. Concordam comigo, todos? A vida é o oposto da morte. E nós podemos pensar sobre a vida física, a vida carnal, a vida material e a vida espiritual. Quem é que nos religa a Deus? Espiritualmente falando, é Jesus, que ele é o único caminho. E quem é que prometeu que também vai haver o ressuscitar dos mortos? Jesus. Então aqui, quando ele fala que ele é a vida física e ele é a vida espiritual.
ok? Ele é a vida física e ele é a vida espiritual. Deus é a fonte de toda a vida. E ele deu vida a tudo através do que? Da palavra. E a gente tem que entender isso no nosso coração. As nossas palavras têm poder. A gente costuma muito dizer, eu e Carol, né? Carol particularmente, que as pessoas falam assim, eu tenho diabetes. Eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo. E a pessoa acaba internalizando aquilo que ela declara. E ela acaba realmente tomando posse. Não, a diabetes é minha, não sai daqui. Na verdade, a gente, num determinado momento, teve essa virada de chave. Não, nós não temos a diabetes. A diabetes, por enquanto, está gerando essa doença que não é dela, mas está gerando reflexos na vida dela. Então, ela ainda tem o quê? Os efeitos da diabetes, mas não tem mais a diabetes. O que ela precisa agora é ter uma regeneração da atividade do pâncreas, que é o que a gente declara todos os dias, que o pâncreas volte a funcionar, que o pâncreas volte a funcionar, que a diabetes não está mais ali, ela não pertence, Deus não criou ela com diabetes, Deus não criou ninguém com cegueira, Deus não criou ninguém com cancro, Deus não criou ninguém com nenhum tipo de doença. Isso tudo tem origem no quê? No pecado, que leva ao nosso egoísmo, egocentrismo, e aí, os nossos estresses do dia a dia, tudo isso. Então, quando a gente resolve renunciar a isso, eu renuncio a diabetes, eu renuncio a cegueira, eu renuncio a cardiopatia, eu renuncio ao cancro, isso vai embora. Porque é aqui ó, a palavra. Jesus não falou que nós faríamos obras maiores do que ele se crermos nele? Então é isso, nós temos que crer, é a fé, é a fé. Então, como é ele que dá vida a todas as criaturas do mundo, não só nós, mas todas as criaturas do mundo, quando nós nos afastamos de Deus, o que acontece com a gente? Imagina só, abrindo parênteses. Onde é que vive onde é que vive um peixinho? O peixinho vive bem onde? Na água ou fora da água? Qual é o habitat natural do peixe? Na água, no mar. Se eu tiro o peixe da água, se eu pesco o peixe, tiro ele da água, o que acontece com ele, Guerra? Depois de um tempo, ele tenta respirar, e o que vai acontecer com ele? Ele morre. Ele morre. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Qual é o nosso habitat natural? É em Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós morremos. O nosso habitat natural é o Deus, que é o Deus da vida. E quando nós nos afastamos dele, nós estamos sujeitos à morte. Não só a morte espiritual, mas também a morte física. Não que nós não teremos a morte física, teremos porque Deus diz, num determinado momento, ele limitou a nossa estada física na Terra, para que a gente pudesse viver as promessas de Jesus, ok? Mas isso não quer dizer que nós temos essa deliberação de nos afastarmos do Senhor e fazermos o que bem quisermos. A gente não pode confundir a liberdade no Senhor, o livre-arbítrio, com a libertinagem, essa confusão que está hoje no mundo, ok? Então, assim, Jesus, ao dizer que ele é a vida, o que ele estava dizendo ali, Gabi, de uma forma muito clara? Que ele é Deus. Mais uma vez. Não é Deus que é o Deus da vida? Não é Deus que dá a vida a todas as criaturas? E se ele está dizendo, eu sou a vida, então ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Mais uma vez ele diz, eu sou Deus. Então, é nessa fé através de Jesus que nós vamos ter a nossa vida espiritual ativa. E nós temos que buscar a todo tempo que esse crescimento espiritual. A todo tempo. Às vezes a gente volta 50 passos, volta. Mas é melhor voltar e evoluir do que não evoluir nunca. Eu tinha essa resistência, né, amor? Um tempo atrás eu tinha essa resistência. Cara, mas parece que eu estou dando só passo para trás. E aí, uma vez o senhor virou a chave para gente, né? Para ela, né? Ela me passou e realmente foi uma virada de chave incrível. Às vezes é melhor voltar 50 passos do que você ficar parado. Porque você volta 50, mas você reorganiza a sua rota e aí você passa daquele status que você estava no momento em que você teve que voltar. Porque senão você vai viver a vida ali, ó, estagnado, né? Naquele momento e você não consegue mais evoluir. Então, às vezes, né, parar, repensar a rota, ela é importante para a gente voltar a evoluir. E é isso que ele diz, né? Somente através da fé em mim
é que vocês conseguem evoluir, que vocês conseguem ter um crescimento espiritual, porque é através de mim que vocês chegam a Deus. Não é pelos meios de vocês, não é pelas obras que vocês fazem, ok? Então, o que que ele faz aqui? Ele nos une novamente ao Senhor, porque Ele é a vida. Nenhum outro consegue nos dar vida. Muitos prometem, muitos falam, mas nenhum ressuscitou dos mortos para consolidar esse dom da vida, que é aquele que Deus nos dá. E para vocês terem uma ideia, o Rei da Glória, ele foi morto na cruz, mas o que que aconteceu depois? Ele ressuscitou. Então ele vive. Ele vive. Aleluia. Ele vive. Ele vive. E se Jesus ressuscitou, nós também temos que ter essa certeza de que um dia iremos ressuscitar para viver onde? Na glória, porque é promessa dele. É promessa dele. E eu quero aproveitar isso para terminar, para não, né, avançar mais. Às vezes me perguntam, né? Às vezes me perguntam, Fagner, por que que você é contra o aborto? Eu digo, mas eu não sou contra o aborto. Quem é contra o aborto é o Senhor da minha vida. Então, se o Senhor da minha vida, que é o Deus da minha vida, que me deu a vida e que protege a minha vida e que me dá a oportunidade de viver com novas vidas, eu tenho que ser contra o aborto. Não tem como ser diferente, né? Cristão que acredita, que defende aborto, tem que rever muitos conceitos. Tem que rever muitos conceitos. Porque alguém lembra do sexto mandamento? Não matarás. Não sou eu que estou falando, meu irmão Guerra. É o Senhor, o Deus da vida, que diz: não matarás. Essa semana o Theo fez 7 meses, né, no dia 6. E aí eu fiz uma postagem dizendo assim: estamos hoje comemorando 7 meses de vida extrauterina do Theo. Aí umas pessoas me perguntam: por que você colocou vida extrauterina? Eu falei: porque o Theo tem vida desde o momento em que houve a fecundação dele. Ele teve uma evolução da vida dele no útero da mãe, e depois ele veio viver o quê? Fora do útero, vida extrauterina. Mas nós cremos e defendemos, né, na palavra do Senhor, que a vida dele foi intrauterina e também é extrauterina. Amém? Então, ó, isso é tão importante, só para fechar, que lá em Lucas 20:38, o Senhor diz assim: Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Aleluia, todos estão vivos. E a nossa vida, Jesus fala que ele veio para que nós venhamos a viver uma vida plena e uma vida em abundância. Mais uma vez, João 10:10 diz lá, ó, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele é vida. Ele é vida. Aleluia. Aleluia. Ele é vida. Eu te convido agora a fechar teus olhos rapidamente. Prometo que serei breve aqui. Te convido a fechar teus olhos. Você que está online aí também, para o que você estiver fazendo agora, se você estiver na rua, estiver no autocarro, na cozinha da sua casa, fecha teus olhos agora. Você que quer viver com Jesus, que aceita, se sujeita aos mandamentos do Senhor, está escolhendo viver uma vida de obediência, uma vida de redenção ao Senhor. Ele diz para você: teu lugar aqui no reino onde eu estou sentado à direita do meu Pai está reservado. Ele está dizendo para você agora: e receba o amor do meu Pai. Receba o amor do Deus Todo-Poderoso através de mim, Jesus. Amém. Recebe agora. Recebe agora esse amor, com essa paz que transcende todo entendimento. Recebe agora. Se você já se entregou ao Senhor Jesus alguma vez, faça isso novamente. Se você ainda não se entregou, é o teu momento. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Se você acredita que o Senhor Jesus veio para te dar uma vida plena, uma vida em abundância, que você possa ter uma vida em glória, em breve, que você possa entrar nos atos do Senhor, ou viver com o Senhor, naquele lugar que Jesus preparou para você.
Creia, creia, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você que está indo online agora, você que está assistindo essa gravação, se você quer entregar o seu caminho ao Senhor, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, levanta a tua mão, coloca a tua mão no teu coração e ora comigo. Pai, eu confesso, Senhor Jesus, como meu único Senhor, como meu Salvador. E eu recebo o teu Espírito Santo em meu coração para que eu possa viver uma nova vida. E eu renuncio, eu abro mão dos caminhos até aqui, Senhor, para viver uma nova vida. Endireita a minha vida, alinha a minha vida, para que eu possa experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para mim. E que seja feita, Pai, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu vou devolver a palavra agora para a Carol fazer aqui umas considerações. E Deus abençoe vocês, meus irmãos. Obrigado pelo mais uma vez. Então, chegou a hora da Verbo News. Das informações, né? Primeiramente, obrigada a Deus por essa palavra. Obrigada por você semear ainda a palavra posteriormente ao nosso coração. E agora trago para vocês novidades. Nós vamos ter a formatura da Escola Sobrenatural aqui em Lisboa. Nós vamos ter o Céu na Terra aqui em Lisboa. Criem expectativas. Estamos ainda vendo as datas, ou dezembro ou em janeiro, mas nós vamos ter essa boa reunião, essa boa notícia, né? Nós já estamos vendo também lugares, né? Estejam em oração para verbo presencial. E Já temos uma proposta em andamento, né? temos visto alguns lugares e temos orado para que o Senhor nos direcione para onde Ele quer que a gente esteja, né? Temos também vindo aí a Escola de Negócios. Já tem dia certo? Dia 14 de outubro é a aula inaugural. Qual dia da semana? 14 é segunda-feira. Vai ser 7 toda a 9 horas. segunda-feira, às 19 horas, horário daqui de Lisboa. A Escola de Negócios vai começar agora em outubro. E acho que só... Eu acho que é isso. Pronto, nós estamos também abertos, tanto no Instagram, tanto no nosso telefone. Quem tiver pedido de oração, pode fazer pedido de oração, tanto aqui presencial, quanto no online. Nós estamos abertos a servir vocês. Declaro uma boa semana, declaro que Thalita, você e a sua casa, Sandro, você e a sua casa, Thalia, você e sua casa, Tarcísio, você e a sua casa, e a todos que estão nos acompanhando, que vocês tenham a presença do Senhor fortemente no dia a dia de vocês, Eva, Gabi, Andréia, que nós possamos declarar todos os dias que Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, que possamos resplandecer a face de Cristo, transbordando a paz por onde passarmos, como o rio de Ezequiel, frutificando todos os dias. E amém. Amém. Glória a Deus. Boa semana para todos. Amém. Amém. É só tentando encerrar. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Thalita, Sandro, Thalia, Tarcísio. Bom dia, gente. Bom final de semana. Fiquem com Jesus, viu? Amém. Amém. Amo Amém. vocês. Semana que vem esperamos vocês aqui, igual semana passada, hein? Depois a gente se fala, Deus Thalita. Um abençoe. beijinho. Jesus, I love you with